Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre a inteligência artificial e o mundo do trabalho. Você já parou para pensar como a inteligência artificial transforma o nosso dia a dia? De recomendações de filmes que parecem ler a sua mente a carros que dirigem sozinhos, tudo isso é possível graças ao aprendizado de máquina. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo do aprendizado de máquina, entender como ele funciona, quais são suas principais técnicas e descobrir as incríveis aplicações que estão mudando o mundo. Se você quer saber mais sobre esse campo revolucionário, fica comigo até o final, porque tem muita coisa interessante por vir. E não se esqueça, se já é inscrito, curta logo e compartilhe o vídeo. Se não, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, ou Machine Learning, em inglês, é um campo da inteligência artificial que permite que sistemas computacionais aprendam a partir de dados, sem precisar ser explicitamente programados para realizar cada tarefa. Ou seja, em vez de seguir regras definidas por humanos, essas máquinas ajustam seus próprios algoritmos conforme analisam grandes volumes de informações, adaptando-se e melhorando suas previsões com o tempo. Um exemplo prático. Imagine um sistema treinado para reconhecer gatos em imagens. Ao invés de programarmos o que define um gato, o algoritmo analisa milhares de imagens de gatos e aprende por si só a identificar padrões, como o formato das orelhas ou a textura da pelagem, que o ajudam a diferenciar um gato de outros objetos. Esse aprendizado pode ser aplicado em diversas áreas, como diagnósticos médicos, recomendação de filmes e até mesmo carros autônomos, tornando o aprendizado de máquina uma das tecnologias mais impactantes da atualidade. Principais tipos de aprendizado de máquina. No aprendizado de máquina, existem 4 principais abordagens, cada uma com características e aplicações distintas. Vamos explorá-las. Aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, o modelo é treinado usando dados rotulados, ou seja, sabemos qual é a resposta correta durante o treinamento. Por exemplo, se estivermos criando um modelo para prever o preço de uma casa, os dados incluirão as características da casa, tamanho, localização, número de quartos e o preço correspondente. O modelo aprende a mapear essas características ao preço correto e assim pode prever o preço de novas casas. Exemplos de aplicação: previsão de preços de imóveis, reconhecimento de imagens, detecção de fraudes em transações financeiras. Aprendizado semi-supervisionado. O aprendizado semi-supervisionado é uma mistura das 2 abordagens anteriores. Ele utiliza uma pequena quantidade de dados rotulados e uma grande quantidade de dados não rotulados. Isso é útil quando rotular grandes volumes de dados é caro ou demorado. Por exemplo, no reconhecimento de voz, podemos ter alguns dados rotulados, como transcrições, e muitos dados não rotulados, como áudio bruto. Exemplos de aplicação: reconhecimento de fala, classificação de documentos, detecção de fraudes. Aprendizado por reforço. Aqui, o algoritmo aprende por tentativa e erro. Ele interage com um ambiente e recebe recompensas ou punições dependendo das ações que realiza. Com o tempo, o modelo aprende quais ações trazem as melhores recompensas. É amplamente utilizado em jogos e robótica. Exemplos de aplicação: treinamento de robôs, desenvolvimento de agentes para jogos, controle de tráfego em redes. Essas abordagens formam a base do aprendizado de máquina e têm impacto em diversas indústrias, desde saúde até entretenimento. Como funciona o processo de aprendizado de máquina? O processo de aprendizado de máquina pode ser dividido em várias etapas principais.
Vamos analisar como isso funciona na prática. Coleta de dados. Tudo começa com a coleta de dados. Para que um modelo de aprendizado de máquina funcione bem, ele precisa ser treinado com grandes quantidades de dados. Esses dados podem vir de várias fontes, como registros de transações, imagens, sensores ou interações de usuários. Quanto mais dados relevantes o modelo receber, melhor ele será em capturar padrões e fazer previsões precisas. Exemplo: no caso de uma plataforma de streaming, dados podem incluir o histórico de visualização dos usuários, suas avaliações e preferências de conteúdo. Pré-processamento de dados. Antes de treinar o modelo, os dados precisam ser preparados. Essa etapa envolve limpar os dados, remover informações desnecessárias, preencher valores faltantes e transformar os dados para que possam ser usados no treinamento do modelo. Por exemplo, variáveis categóricas podem ser convertidas em números, e os dados podem ser normalizados para melhorar o desempenho do algoritmo. Exemplo: em um modelo de reconhecimento de imagens, as fotos podem ser redimensionadas para um tamanho padrão e convertidas para tons de cinza, simplificando o processamento. Treinamento do modelo. Depois que os dados estão prontos, o próximo passo é treinar o modelo. O treinamento envolve alimentar o modelo com os dados e ajustar seus parâmetros internos para minimizar os erros nas previsões. Esse processo é iterativo. O modelo faz previsões, compara com as respostas corretas e ajusta seus parâmetros até que a precisão melhore. Por exemplo, em um sistema de recomendação, o modelo é treinado para prever quais filmes um usuário pode gostar, com base nos filmes assistidos anteriormente. Avaliação do modelo. Uma vez treinado, o modelo precisa ser testado. Isso é feito com um conjunto de dados separado, chamado conjunto de teste, que o modelo nunca viu antes. A ideia é verificar se o modelo realmente aprendeu os padrões e pode generalizar suas previsões para novos dados. Métricas como precisão, recall e erro médio absoluto são usadas para avaliar o desempenho do modelo. Por exemplo, um modelo treinado para prever atrasos de voos é testado com dados de voos que ocorreram depois do período de treinamento para verificar se ele pode prever os atrasos com precisão. Ajuste fino e implementação. Após avaliar o modelo, ajustes podem ser feitos para melhorar seu desempenho. Isso pode envolver ajustar hiperparâmetros, como a profundidade de uma árvore de decisão ou a taxa de aprendizado em uma rede neural. Depois, o modelo é implementado em produção, onde começa a fazer previsões em dados do mundo real. Por exemplo, um modelo de detecção de fraudes pode ser ajustado para minimizar falsos positivos, garantindo que ele seja tanto eficaz quanto eficiente. Aplicações do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina já está transformando diversas áreas e indústrias ao redor do mundo, oferecendo soluções para problemas complexos de formas inovadoras. Vamos explorar algumas das principais aplicações. Saúde. Na área da saúde, o aprendizado de máquina está sendo utilizado para melhorar diagnósticos médicos e desenvolver tratamentos personalizados. Modelos de machine learning conseguem analisar exames de imagem para detectar tumores ou doenças em estágios iniciais com alta precisão. Além disso, estão sendo desenvolvidos modelos para prever quais tratamentos são mais eficazes para diferentes pacientes com base em seu histórico médico. Por exemplo, algoritmos de aprendizado profundo são usados para detectar câncer em mamografias, muitas vezes com maior precisão do que os médicos humanos. Finanças. No setor financeiro, o aprendizado de máquina é amplamente utilizado para a previsão de tendências de mercado, detecção de fraudes e gerenciamento de risco.
bancos e instituições financeiras usam esses modelos para identificar transações suspeitas em tempo real, ajudando a proteger contra fraudes. Além disso, algoritmos podem prever flutuações de mercado com base em dados históricos, ajudando na tomada de decisões financeiras estratégicas. Por exemplo, modelos de detecção de fraude monitoram grandes volumes de transações bancárias e sinalizam aquelas que parecem fora do padrão, garantindo mais segurança nas operações financeiras. Empresas de varejo e marketing também têm adotado o aprendizado de máquina para personalizar a experiência do cliente. Sistemas de recomendação, como os usados pela Amazon e Netflix, analisam o comportamento de compra ou visualização dos usuários e sugerem produtos ou conteúdos que eles provavelmente irão gostar. Isso aumenta o engajamento e as vendas. A Netflix utiliza machine learning para sugerir filmes e séries com base nos hábitos de visualização de seus usuários, oferecendo recomendações personalizadas que aumentam a retenção. Na indústria automotiva, o aprendizado de máquina desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de veículos autônomos. Carros equipados com sistemas de IA processam dados de sensores em tempo real, ajudando o veículo a ver o ambiente ao redor e tomar decisões, como frear, acelerar ou mudar de faixa sem intervenção humana. Carros autônomos da Tesla utilizam redes neurais profundas para interpretar dados visuais e tomar decisões de condução em tempo real. O uso de chatbots impulsionados por aprendizado de máquina também tem transformado o atendimento ao cliente. Esses sistemas utilizam processamento de linguagem natural para entender e responder a perguntas dos clientes de forma automática e personalizada, melhorando a eficiência e a satisfação do usuário. Chatbots como o da empresa Meta utilizam aprendizado de máquina para responder a perguntas frequentes de forma automatizada, permitindo uma experiência mais rápida e acessível para o cliente. Desafios e limitações do aprendizado de máquina. Embora o aprendizado de máquina ofereça um vasto potencial para transformar diversas indústrias, ele também enfrenta desafios e limitações significativas que não podem ser ignorados. Vamos analisar os principais obstáculos. Qualidade e quantidade de dados. O sucesso de um modelo de aprendizado de máquina depende fortemente da qualidade e quantidade dos dados disponíveis para treinamento. Se os dados forem insuficientes, incompletos ou tendenciosos, os resultados do modelo serão imprecisos. Um princípio amplamente aceito na área é garbage in, garbage out, ou seja, dados de baixa qualidade resultam em previsões ruins. Exemplo: modelos de detecção de fraude podem gerar falsos positivos se forem treinados com dados não representativos ou com viés. Explicabilidade e interpretação. À medida que os modelos de aprendizado de máquina se tornam mais complexos, como acontece com redes neurais profundas, pode ser extremamente difícil entender como o modelo chegou a uma determinada conclusão. Isso levanta preocupações em áreas críticas, como saúde e finanças, onde decisões baseadas em IA precisam ser transparentes e justificáveis. Exemplo: um sistema de IA que recomenda tratamentos médicos pode ser desafiado por não ser capaz de explicar por que uma opção de tratamento foi sugerida, criando desconfiança entre médicos e pacientes. Viés e discriminação. Modelos de aprendizado de máquina podem herdar e amplificar vieses presentes nos dados de treinamento. Isso pode resultar em discriminação contra certos grupos ou em decisões enviesadas. Por exemplo, se os dados de treinamento forem predominantemente compostos por uma população específica, o modelo pode não funcionar bem para outras populações. Exemplo: algoritmos de recrutamento que foram treinados com dados históricos podem inadvertidamente discriminar candidatos com base em gênero ou raça.
se esses vieses estiverem presentes nos dados originais. Complexidade computacional. Treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina pode exigir uma grande quantidade de poder computacional e armazenamento. Isso pode aumentar os custos de implementação, especialmente quando se trata de Deep Learning, que requer hardware especializado, como GPUs, para processar grandes volumes de dados. Exemplo: o treinamento de modelos de redes neurais profundas para reconhecimento de imagens pode levar dias ou até semanas em máquinas de alta performance, aumentando os custos operacionais. Manutenção e atualização de modelos. Após a implantação de um modelo, ele deve ser continuamente monitorado e atualizado para garantir que permaneça eficaz à medida que novos dados se tornam disponíveis. Modelos de aprendizado de máquina podem envelhecer, ou seja, suas previsões tornam-se menos precisas se os dados ou o ambiente em que foram aplicados mudarem. Exemplo: em sistemas de recomendação, as preferências dos usuários podem mudar com o tempo. E, se o modelo não for atualizado regularmente, ele pode começar a fazer sugestões irrelevantes. Esses desafios ressaltam a necessidade de uma abordagem cuidadosa na aplicação de aprendizado de máquina. Apesar de suas limitações, com estratégias adequadas para mitigá-las, o aprendizado de máquina continua a ser uma ferramenta poderosa para resolver problemas complexos em uma variedade de setores. Conclusão: o aprendizado de máquina é, sem dúvida, um dos pilares da revolução tecnológica que estamos vivenciando. Desde a previsão de doenças e a personalização de serviços até a criação de veículos autônomos, essa tecnologia está moldando o futuro em várias frentes. Porém, como discutimos, ele não é uma solução mágica. Há desafios significativos, como a qualidade dos dados, o viés e a complexidade computacional. Superar esses obstáculos exigirá não só inovações tecnológicas, mas também uma abordagem ética cuidadosa e constante evolução das metodologias. Se você se interessa por esses temas e quer continuar aprendendo sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina, inscreva-se no canal e ative as notificações. E claro, deixe seu comentário abaixo sobre qual aplicação de aprendizado de máquina mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo.